Agora, como que uma grande instituição já investia nesse tipo de ativo? Basicamente, essa estrutura que você está vendo aqui. Você tem o proprietário original do ativo. Então, imagina, por exemplo, o precatório, que a gente vai falar daqui a pouco. É uma dívida judicial que uma pessoa processou o Estado e ganhou. Então, basicamente, ele tem um papelzinho que fala: o Estado te deve 1 milhão, 2 milhões e por aí vai. Ele é o proprietário original do ativo. Ele é essa caixinha que vocês estão vendo aqui. O que acontece? O originador, ele é um cara que geralmente trabalha para um grande fundo, para uma grande instituição financeira. Ele é um cara que entende muito daquele mercado específico. Então ele sabe quem que é esse dono do precatório, porque não é exatamente fácil você achar que o seu João é dono de um precatório e depois ainda analisar as condições desse precatório. Então o originador geralmente tem esse papel de identificar a pessoa e passar para o fundo ou para o banco quais são as condições daquele ativo. Passado por isso, eles vão chegar num fundo ou no grande banco e falar: putz, eu tenho esse ativo nessas características dessa pessoa. Você quer? E o fundo, antes de dar uma resposta, em regra, ele vai bater na porta de um outro agente especializado e agora está começando a entender por que essa estrutura tem tanto custo e por que até então não estava disponível para o investidor mais de varejo. Ele vai bater na porta da servicer, que é um termo de mercado para um escritório de advocacia ou um ente muito especializado que sabe analisar aquele ativo em específico. E depois o fundo vai entrar com o que o fundo é bom, vai entrar com grana. Ele de fato já bateu na porta de todo mundo que queria investir nesse tipo de ativo, já falou com os caras que têm mais de 10 milhões de patrimônio, que são investidores profissionais, já falaram com investidores qualificados, que é de fato quem conseguia comprar esse ativo até então, juntou um monte de dinheiro e está disposto a distribuir nesse tipo de ativo. É isso que o fundo vai fazer. Por isso que a gente tem o papel dos cotistas aqui do lado. O cotista é quem de fato é dono do fundo de certa forma. Você tem o gestor, você tem o administrador, mas o cotista é o cara que entra com o dinheiro no fundo. Então toda a política de investimento, o regulamento do fundo está baseado em deixar esse cara satisfeito. Porque se ele se sentir insatisfeito, ele vai tirar o dinheiro e vai botar em outro lugar. E o fundo vai acabar. E agora você está entendendo o porquê que esse tipo de ativo estava disponível só para um cara muito mais parrudo, que tem de fato milhões, dezenas de milhões no patrimônio. Por quê? Você está vendo essa estrutura? Você tem um FDIC, que é um tipo de fundo extremamente caro de se construir. Você tem que ter uma série de agentes regulados na estruturação desse fundo. Você tem que ter todo o custo com o escritório para criar o fundo perante a CVM, que é o nosso órgão de mercado de capitais. Você tem o originador, que é um outro intermediário, que está indo lá no proprietário original do ativo, batendo na porta, tem um super custo de operação para fazer tudo isso, especialmente de vendas, de sair ligando para todo mundo que tem um precatório no Brasil e vendo se ele está disponível. Depois você ainda tem a servicer, que geralmente é outro escritório de advocacia que também é muito especializado e que vai demorar um longo tempo para analisar dezenas de milhares de páginas de processo, às vezes, para falar que um precatório está ok de comprar. Você geralmente tem pactos com agentes autônomos, planejadores financeiros, corretoras mais tradicionais para você listar o seu produto financeiro lá. Você tem uma série de intermediários que acabam encarecendo toda essa operação. E é justamente isso que as plataformas, com a tecnologia e com um novo modelo de negócios, estão conseguindo transformar. E antes da gente passar para quem de fato está investido nesse mercado de instituição e grande banco, a classificação do investidor que pode comprar esse tipo de fundo, que já dá uma certa exposição a esses ativos alternativos hoje, é o qualificado ou o profissional. O qualificado é o cara que em um dos parâmetros tem mais de 1 milhão de patrimônio investido. E o profissional é um cara que tem mais de 10 milhões de patrimônio investido. Então você pode imaginar que não está muito disponível para as pessoas de varejo como eu e você. E além disso, não basta você ter 10 milhões investido em algum lugar. Para investir nesse fundo, você precisa fazer um aporte mínimo de às vezes de 1 milhão. Então é uma loucura, você nunca consegue acessar esse tipo de investimento se você não for amigo do CEO do Credit Suisse ou já for esses caras um top da Forbes de patrimônio. É uma loucura e agora isso as plataformas estão conseguindo mudar de alguma forma. Olha quem já está no mercado. Você tem o BTG Pactual, que é só o maior banco de investimento da América Latina, que tem mais de 2 bilhões investidos em precatórios e atua no mercado há mais de 10 anos. Você tem o Deutsche Bank, que foi fundado em 1870, é um dos maiores bancos da Alemanha e empresas financeiras mais tradicionais do mundo, com mais de 90 mil funcionários, que também está investido nesse setor. Você tem a Oaktree, que é um dos maiores investidores de ativos alternativos do mundo. E aqui eu gosto de parar um pouco e fazer uma observação. Quando a gente fala Oaktree, a gente está falando de uma gestora de ativos.
Uma gestora de ativos, ela estrutura uma série de fundos embaixo dela e com esses fundos ela vai atrás do cotista. Então, quando a gente fala Oaktree, a gente não fala só de uma instituição com muito prestígio. A gente está falando de todo mundo que investe nessa instituição de prestígio. E aqui a gente pegou algumas estatísticas. Olha isso, a Oaktree tem como cliente 73 dos 100 maiores fundos de pensão dos Estados Unidos. 38 estados dos Estados Unidos investem com eles e mais de 400 corporações. Mais de 340 universidades, por meio dos fundos específicos de universidade, que chamam Endowment, e mais de 15 fundos soberanos. E agora a gente vai falar um pouco do porquê e como que essas empresas novas, essas plataformas, essas fintechs estão conseguindo possibilitar o acesso a ativos alternativos que antes só esses caras gigantescos tinham. E basicamente para mim são dois fatores. O primeiro é a democratização como propósito. Porque hoje, a rigor, apesar de ser um custo muito alto da operação, se alguns bancos quisessem, eles poderiam, de fato, criar uma plataforma digital e tentar mudar alguma coisa para disponibilizar esses ativos para você. Só que eles não querem, é simplesmente uma coisa que não faz sentido você comer a margem deles agora. Você tem uma série de análises de mercado que às vezes é mais fácil você se blindar contra a inovação do que você adotar a inovação e acabar canibalizando um pouco do seu mercado atual. Essa é uma decisão que eu consigo entender do lado das empresas, mas que é um negócio que acaba te prejudicando e prejudicando o crescimento do mercado como um todo. Essas plataformas, elas já nascem com esse propósito. Elas nasceram para te dar o acesso a esse ativo alternativo. Então, a lógica dela, a mentalidade, toda decisão de negócio é pautada em conseguir atingir esse propósito, de diminuir essa distância entre um ativo de alto retorno e você. Hoje, se você pega um grande banco, você vai ter ali 10 mil pessoas na parte de vendas. Então, como você tem uma pessoa, um humano por trás trabalhando, às vezes uma estrutura física, você tem uma agência, você tem um gerente de banco que está dentro dessa agência, que coordena outras 20 pessoas que também estão lá fisicamente, pode ser um modelo de negócio que ainda traz um fator analógico muito grande. Agora você está vendo um slide que eu espero que já seja familiar para você, porque a gente já viu que é uma mudança na estrutura mesmo de como que as grandes instituições investiam para como que esse ativo está chegando para você, pessoa física. Você pode até ver que a pessoa física agora está no lugar do cotista, que estava naquele outro slide. Por quê? Porque agora no meio você tem uma plataforma. Você não tem mais aquele FDIC, aquele fundo de investimento que um grande banco foi lá e estruturou. Você tem uma estrutura muito mais enxuta, muito mais leve e que continua com uma proteção em alto nível. Então você agora tem uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Ela serve muito para segregar esse tipo de ativo. Então, por exemplo, imagina uma incorporadora, ela vai lá e faz um novo prédio. Ela não quer que se aquele prédio der errado, ela possa comprometer os próprios fundos dela em um outro negócio. Ou que um outro prédio não correlacionado, um prédio A, impacte no prédio B. Então ela, em regra, estrutura uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico. Ela nasce justamente com uma missão, segregar os ativos daquele empreendimento ou daquele ativo ali. Então, se acontecer algum problema com a incorporadora, os ativos que estão nessa SPE, em regra, não podem ser contaminados. Você não bota em risco aquele empreendimento por causa de alguma coisa que pode acontecer com a plataforma, por exemplo. E essa é uma das grandes lógicas que permite disponibilizar o ativo alternativo para o cliente final. E juntando tudo isso, você começa a ver que um monte de mudancinha na estrutura, se acumuladas, acabam possibilitando uma grande missão. Quando você tem a democratização como propósito, quando você muda o seu modelo de negócio, de analógico para digital, e quando você vai lá na perspicácia e acha uma nova forma de fazer uma estrutura antiga, você consegue chegar nisso que essas plataformas estão chegando, que é essa disponibilização do ativo para você.